episódio do Estrutura Cast. E hoje, rapaziada, hoje vai ser diferente, hein? Vamos começar uma série nova nesse Papo de Patrão. Vamos estar começando aqui falar sobre um livro. E qual livro que é esse, Amilcar? Então, galera, a gente vai começar uma série a partir desse Papo de Patrão. Né? Nos próximos, agora a gente vai estar falando sobre algum livro. Isso. Né? E tirando ali o conhecimento que esse livro traz, conectando com as histórias que a gente já viveu e vai viver ainda. Com certeza, é isso aí. E o livro que a gente escolheu hoje foi Princípios Milenares, do Thiago Brunet. Cara, esse livro é foda, eu já li 2 vezes, cara. Cara, esse livro aqui é top, cara. Ele tem muita coisa que conecta com, inclusive, o nosso propósito, né? Com certeza. No Estrutura Cast, inclusive, não só o propósito de vida. E resumindo, para quem não leu, esse livro, ele traz as 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade. Isso. Né? É um livro, assim, que ele traz no detalhe muita coisa que às vezes passa despercebido. Passa e mesmo. A gente acaba não focando naquilo ali. É algo bem interessante, tá? O Thiago Brunet, cara, para quem não conhece ele tem um podcast que, inclusive, a gente se inspirou nele para estar abrindo o nosso. Isso mesmo. Né? Porque ele tem uma linguagem ali de empreendedorismo e espiritualidade, que é a nossa pegada. Com certeza. Né? E, cara, ele tem muita coisa bacana aqui, muita sabedoria que ele derramou nesse livro e a gente vai estar abordando alguns passos aí. Então, o primeiro princípio que ele aborda aqui, a primeira lei espiritual que ele aborda é a maturidade. Né? Algo que muita gente não tem. Apanha, né, cara? Inclusive, a gente apanhou pra ter um pouco. É porque a maturidade, na verdade, não é ter idade, né? Não é idade, então é tu chegar... Porque tem não velhos, né? Eu ia falar velhos, mas anciões ali, mais de idade que não tem maturidade. E pessoas aí com 18, 15 anos aí que, cara, tu vê... Tu pegou num ponto bem legal agora, cara, porque a maturidade, ela não vem só com a idade. É isso mesmo. Que às vezes a idade, ela... Bom, tu pode conhecer uma pessoa que tem 70, 80 anos ali, ou menos, até 60 anos, que tu vai conversar com ela, cara, tem um nível é uma criança ainda. Então assim... teimosa, tem um monte de coisa que não evoluiu, sabe? Isso mesmo. Ela não criou maturidade em certas situações. Isso dificulta a vida de quem não tem maturidade e a vida de quem tá em volta daquela pessoa. Isso. Então, assim, o princípio da maturidade, cara, ele tem grandes coisas valiosas aqui pro empreendedorismo. Bastante, cara. Né? Muita coisa que a gente faz hoje foi por causa da maturidade. Lá atrás, a gente fazia muita besteira por falta da maturidade. Isso. Eu lembro de uma história, cara, que a gente tava lá na frente do escritório, lá não tinha muita venda naquele dia. Lá embaixo, lá. Lá embaixo. E daqui a pouco chegou um português. Olha essa história. Português. Eu não tava lá, né? Claro que tava. Vai lembrar quando eu começar a contar. Chegou um português de carro, falando lá... aquele sotaque dele de português lá. E aí ele tirou do carro lá 3 bolsas de couro, 3 jaquetas de couro. Cara, não vou nem comentar, cara. Nem fala isso. Rapaz do céu, que coisa era aquela ali, cara. Como a gente tava nessa pegada de empreendedorismo e vamos ganhar dinheiro, vamos fazer dinheiro, a gente começou a fazer dinheiro ali. Acho que na verdade a gente tava faturando uns 30 mil reais, mais ou menos isso. Foi logo no início, né? Ali uns 4, 5 meses depois que abrimos, né? Então a gente tava ali ansioso pra fazer dinheiro. Daí chega esse cara lá, jaqueta de couro, bolsa de couro, não sei o que, falando que aquilo ali era couro de, nem lembro mais, de carneiro, eu acho, alguma coisa assim. Não lembro. Aí ele fez aquela propaganda grande, famosa, né? De tu pegar o couro assim, jogar o fogo, começar, né? A fazer ali pra ele pegar fogo e não pegava fogo. E ele, cara, ele fez um filme na minha cabeça ali, tava junto. E olha só como a maturidade me fez cair nesse... A falta de maturidade. Falta de maturidade me fez cair nesse golpe. Eu cheguei ali, cara, falei, Mike, olha só, cara, ele tá vendendo 3 jaquetas, cara. Bolsa. E mais uma bolsa e mais não sei o que. Cara, eu dei uma olhada rapidinho aqui no Google, né? Me achando o cara, né? Espertão. Vou levar golpe? Né? Peguei lá, olhei, cara, essa jaqueta tá 450 reais, cara. Cada uma, né? Cada uma, cara. Ele tá vendendo 3 mais 2 bolsas ali por R$1.000. Falei, cara, a gente pode pegar esse aqui, lançar ali, vai vender rapidinho. A gente vai já dobra o valor, né? Vamos, beleza. Aí a gente testou ali, né? Pô, ainda ficou bonita ainda. Era uma jaqueta bonita. Sim. E daí, vamos lá, compramos.
Cara, aí beleza. Cheguei, primeiro pessoa que eu fui vender, né? Os da família. Cheguei lá no meu cunhado. Olha só, cara, isso aqui é couro puro, não sei o que, tal, não sei o que. 450 pila, cara. Faço em 3 vezes pra ti, não sei o que. Quer ver? Olha só, me dá aqui me dá um isqueiro aqui. E fiquei parado, cara. Nossa. Daqui a pouco aquele negócio começou a pegar fogo. Eu lembro disso daí, cara. Eu A lembro. minha cara, eu não sabia onde enfiar minha cara, bicho. Tem a técnica, né? Do foguinho pra lá e pra cá, não ficar parado, né? Cara, e depois de acho que uns 2 ou 3 dias, esse cara aparece no Jornal do Meio-Dia, se não me engano. Foi preso por estelionato, um negócio assim. Ele alugou um carro de um outro lugar. Nossa. E vinha aplicando esse golpe ali com jaqueta do Falsificada, Paraguai, né? Enfim, e a gente caiu ali. Falta de maturidade. Falta. Né? Com a maturidade, com o tempo, a gente começa a cair nessas coisas e perceber que a gente precisa tomar boas decisões, né? Analisar os fatos realmente, não ir por impulso. Uhum. Então isso te livra de muita coisa. Uhum. A maturidade, ela te livra, ela te faz... Até tem uma frase aqui que ele cita, né? A maturidade evita guerras que você certamente perderia. Nossa. E isso, cara, é algo muito, muito forte, porque com a emoção tomando conta ali, tu não consegue perceber as ciladas. Sim. E se tu tem maturidade daquilo, se tu já caiu num golpe desse, se tu já viu que caiu, né? Tem aquela que a gente, não é que quase caiu, mas a gente foi e também teve várias chaves que nós viramos naquele dia lá, daquele empreendimento do prédio. Tu lembra? Então, a gente estava numa fase engatinhando ainda nas negociações, a gente só negociava ali obras pequenas, né? Isso. Então caiu um dia ali que veio um gigante ali, a baleia. E nós achava que já tava, né? Top já. A gente achava que tinha maturidade. E nesse dia, a gente foi negociar um prédio de 1 milhão e 100... 1 milhão e 500 reais. 1 milhão e meio, cara. Isso. Então a gente sentou na mesa, sentiu aquele ambiente. Eu tava até tudo sujo ainda, a gente tá acabando de voltar da obra, lembra? Até ali tava tudo tranquilo, tudo certinho, né? Tudo tranquilo, a gente eu usei as minhas técnicas ali, né, cara, eu só aceito se for, ele queria fazer permuta, né? Uhum. Eu só aceito se for 50-50, então 50 de permuta e 50 em dinheiro. E nisso, ali a gente fez virar a chave, né? Uhum. Aquele acesso, aquele ambiente ali nos fez virar a chave de que a gente consegue ir negociar com pessoas que têm um valor aquisitivo muito maior. Isso. Né? Então ali a gente já fez pensar em coisas diferentes. Sair fora da caixa, né? A gente acessou lugares que normalmente a gente não ia acessar e teve um desbloqueio ali naquele dia. E só que o que? Ali a gente já tinha alguns... Acho que a gente já tinha caído alguns tombos, né? Aí já foi criando já um pouco mais de resistência na maturidade, né? Isso. Já começou a vir uns insights Então diferentes. ali a gente já não nos deixava mais levar pela emoção, tu lembra? Era mais decisão certa, né? E eu uso essa história porque ela teve um impacto, assim, na nossa empresa muito grande. Tanto nas negociações, como no decorrer dessa obra. Porque a gente fez um contrato ali que era para entregar 500 metros de gesso. Não, 5 mil metros de gesso. Que era o prédio? Isso, 5 mil metros de gesso. E em troca, 2 apartamentos e o restante em dinheiro. Só que isso por trás a gente tinha outras negociações também, né? Com outros empreendimentos para fechar o valor, você lembra? Isso. Então tinha uma coisa muito além daquilo ali também. Era um outro mundo que a gente não tinha vivido ainda. Isso. Só que quando começou as negociações, a gente foi lá, acessou, fez o contrato e tal. E quando começou as negociações assim de vender, porque a promessa era que a gente assinasse o contrato, o apartamento era nosso, podia vender e começar a trabalhar. E começar a negociar. Sim. A nossa ideia, como a gente não tinha capital para entregar os 5 mil metros quadrados, a gente ia queimar um apartamento daquele ali em material. Queimar não, né, gente? A gente ia fazer outra permuta em material, colocava o material e rodava o negócio. Isso. Só que daí chegou um momento e a gente foi direto em alguém que entendia muito de imóvel. E esse cara é referência aqui em Joinville e a gente começou ele começou a ver ali, ver ele fazer as investigações ali
da documentação do imóvel, começou a ver um monte de coisa que tava estranha ali. Uhum. E ele falou, cara, não tem como fazer negócio com isso aqui. Não dá certo, Isso né? aqui não vai dar. Depois eu não consigo vender o imóvel, eu não consigo alugar. Cara, ali a emoção. Nossa, foi lá embaixo já desanimou, né? Mas assim, lembra que quando a gente fechou o negócio, a gente já ia iniciar no outro mês, já começar a fazer os apartamentos? Sim, sim. Daí ali eu ainda falei pra ti, Marco, vamos esperar começar a negociar, cara. Tá Porque vendo? se não der certo, cara, A gente pula fora, a né? gente sai fora. Uhum. Porque isso aí vai quebrar a nossa empresa. Era um valor muito alto. Grande. Um mês de trabalho ali, pra vocês terem ideia, já ia passar dos 300 mil, né? Brincando. Material e mão de obra ali pra pagar 90 mil era só de mão de obra. Uhum. Então, porque a equipe era muito rápida e ia entregar muita coisa ali. Então, nisso ali, a gente viu que precisava ter calma para decidir alguma coisa. E a gente optou pela melhor opção na hora de desistir do negócio, porque o contrato dizia lá que se uma das partes não entregasse o que era previsto no contrato, podia ter a quebra de contrato. Uhum. Então ali a gente viu, cara, eu não tenho um apartamento, então eu não vou entregar o gesso. Isso. Foi uma decisão, acho que mais sábia do mundo. Nossa. Porque até hoje o prédio tá parado, cara, já faz 3 anos, 4 anos. 4 anos. 4 anos. E a gente ia estar arrebentado hoje, cara. Então ali a maturidade fez com que a gente se safasse de algo muito ruim. E outro ponto importante também da maturidade é tu saber ouvir as pessoas que têm maturidade. Porque naquela época, cara, eu lembro 2 ou 3 pessoas que também são referências aqui em Joinville, Sim. vieram falar, cara, esse prédio aí não é bom, esse prédio aí já tem histórias, Já tinha histórias passadas ruins. Então é bom também, né, ouvir pessoas que são mais maduras que você. Isso é muito importante. Isso é forte, porque tu não sabe de todas as coisas. Não, jamais. Isso era uma síndrome minha na infância, cara. A mãe falava alguma coisa, não, já sei, mãe, já sei. Deixa pra lá. Não, isso aí já sei. É aquela síndrome do sabidão, né? Sabidão. O cara acha que sabe de tudo, não viveu nada, ainda acha que sabe tudo. É. Então, em Provérbios diz que tu tem que estar com bons conselheiros, né, ao teu redor. Bons conselheiros. Então, isso te faz também tomar boas decisões. Tem outra frase, cara, que é muito legal de falar aqui do livro. A maturidade mata o orgulho e cancela a vingança. Cara, essa palavra, cara, essa frase, ela tem algo muito forte, né? Porque tu sempre vai levar uma rasteira de quem tá perto. Sim. Nunca vai ser de quem tá longe. Uh-uh. E pra tu ter maturidade pra lidar com essa situação, tu tem que estar muito evoluído, cara, né? O teu controle emocional tem que estar muito alto já. Uhum. Tu tem que ter passado por várias coisas que te amadureceram naquela área ali. Sim. Porque quando alguém te faz alguma coisa ruim, o que tu quer fazer? Dá o troco. Geralmente é isso, né? Até a palavra diz ali, né? Olho por olho, dente por dente. E isso é natural do ser humano. O cara foi agredido, ele quer agredir. Uhum. Né? Ele quer se defender, ele quer ir pra cima. Então, quando tu começa a ter esse tipo de maturidade, que inclusive Jesus fala isso, cara, na Bíblia ele diz assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu o digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra face. E se alguém quiser processar você e tirar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Cara, isso aqui é um nível muito alto de maturidade. Uhum. Porque quando a pessoa é ferida, cara, ela fica magoada, aquilo vai remoendo ela por dentro, vai pro coração, aí já gera uma ansiedade, resistente, já começa a afetar tudo, Sim. cara. E se tu não deixa isso nem acontecer na tua mente, que não deixa nem passar pro coração, isso já é bloqueado na hora. Olha o tanto de coisa que tu evita tendo a maturidade nesse nível aqui. Sim. Então isso aqui, cara, tem um nível de maturidade muito grande. Inclusive a gente tá fazendo um curso de casais, tu também tá fazendo lá com a Paty, que tem uma aula lá muito interessante, cara, que conecta muito com isso aqui. Lá tem uma história lá que fala sobre o vendedor de armas. O que é isso, cara? Às vezes tu tá tendo uma situação ali com tua esposa. Por exemplo, eu tô com a minha esposa ali,
conversando algo aleatório. Aconteceu ultimamente, última vez ali. A gente tava assistindo um podcast lá no sofá, daí o cara fala assim alguma coisa sobre o que tá te faltando para ter resultados maiores em uma certa área ali. Aí a Silvia olha pra mim assim e fala: amor, o que tá faltando pra gente ter resultado? Cara, na hora acertou bem no meu calo. Porque assim, como assim? Eu tô tendo resultado. Eu tô buscando, eu tô indo atrás. Não, ali, na hora ali foi assim, um trabalhar de Deus, porque eu precisava passar por aquele momento ali pra entender o que eu fazia em níveis menores, entendeu? E a minha maturidade elevar naquele quesito ali. Isso. Porque no outro dia foi essa aula e a gente entendeu o que aconteceu e... Era pra acontecer, né? Era pra acontecer aquilo ali. Vendedor de armas. Vendedor de armas. O que acontece? Tava eu e ela ali, ela falou uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu tava ouvindo, mas o vendedor de armas falou e deu um tiro ali e já vendeu a arma pra mim. E eu peguei uma metralhadora e moí ali, cara. Como assim? Não sei o que, dando lição de moral e cara, não sei o que. O que acontece, cara? Se isso não tivesse passado, se a gente não tivesse tido essas aulas ali, normalmente ia acontecer o quê? A gente ia brigar, ela ia estar falando dos interesses dela, eu ia estar falando dos meus interesses. Isso. E o olho por olho, dente por dente ia fluir ali. E o que Jesus fala aqui? Se ele te bater não que eu bati na minha esposa, mas... Se alguém te bater na tua face esquerda, que ofereça ali também a direita. Ou seja... Tu tem que aprender a ouvir e sentir o que a outra pessoa tá fazendo. Às vezes tu tá num dia mal, que passou coisas ruins ali, e o que eu falei, tu nem ouviu o que eu falei, mas só quis soltar os cachorros ali. E se eu, não vendo isso, que tu tá tendo um dia mal, eu vou lá e sento os cachorros também, vai virar um caniúi. É a mesma coisa, se trata até, eu acho que no atendimento ao cliente, né, cara? A gente já passa por isso de vez em quando, né, cara? Vai atender um cliente e o cliente manda sempre aquelas pegadinhas, né? Pô, tá muito caro, não sei o que lá. Eu acho que até aconteceu esses dias aí, não com nós, mas com outra empresa aí, que nós ficamos sabendo que o cara foi atender uma cliente aí e a cliente meio que deu aquela pegada brusca com ele e ele já foi lá e já ligou pra mulher, já descascou, já... Eu acho que isso aí foi falta de maturidade, né? Sim. A maturidade, ela te faz enxergar as coisas ali onde que tu tá... não precisa atacar. Eu não preciso atacar nesse lugar porque não vai me trazer nada. Então tu traz um nível de consciência. Importante dizer também que a maturidade, ela não é um estado de espírito. Ou seja, eu não vou atingir o limite ali. Eu sou o cara mais maduro do mundo. Não existe. Porque vai haver situações que tu não vai ser maduro. Então é uma busca constante. Isso. Entendeu? Então até tu... partir dessa pra melhor ali, cara, tu vai ser um aprendiz. Todo dia treinando. É isso aí. E às vezes acontece a mesma situação, que tu já tem uma maturidade. E tu sabe lidar tranquilo, né? Não, e assim, ó, vai acontecer coisas ali que tu já tem maturidade, mas ela não tá tão lapidada assim, tu dá aquela recaída. Sim. Entende? Então tu tem que... o que aconteceu contigo ali. Tu não tava preparado pra aquilo ali, né? Numa coisa que era normal pra ti, fui lá e... exatamente. Treinamento. Então a maturidade tem que ser olhada de uma forma diferente ali, né, no dia a dia. Eu preciso ver quais são os pontos que eu não sou maduro ainda, porque vai haver ali vários pontos e eu preciso trabalhar naquilo ali. Cara, eu não sei ouvir um não, eu preciso melhorar isso aqui. Trabalhar nisso. Eu preciso... Por que eu não consigo ouvir um não? Às vezes é um bloqueio que é lá da infância, né? Então, eu preciso lidar com aquilo. E outra coisa, pra tu ter maturidade, tu precisa ir pro confronto, cara. Não adianta. Lembra que a gente não conversava? Isso, lá de trás. A gente não conversava, cara, isso gerava uma situação inflamada, assim, de um jeito que quase rompia. Só que a gente começou a criar maturidade quando a gente enfrentou essa situação. E aí, Marco, o que tá acontecendo? Eu lembro de um dia, cara, que a gente fez, eu não sei o que era ali numa reunião, que tava aquele clima já uma semana, assim, cara, tava ruim. Daí eu não lembro o que aconteceu, cara. Eu sei que eu tava indo pra casa já com aquilo de novo na minha cabeça. Meu Deus do céu, cara, isso vai acontecer de novo. Parei no meio da rua, assim, cara. Parei, encostei e disse, vou voltar lá no Michael. Assim, o que tu vai fazer? Não, vou lá no Michael. Vou lá resolver esse negócio. Aí cheguei lá na tua casa, lá,
de tarde lá, mas o que tá acontecendo? Ah, não sei, cara, eu sou assim, meu jeito é quieto. Não, cara, tu tá brabo aí com alguma coisa, fala o que que é aí, porque... Lembra? Sim, né? Aí a gente teve essa conversa lá e desbloqueou. Amanhã eu já vou estar melhor. Não, então tá bom. Beleza. Já era, Pronto, maturidade. era só isso. E aí começou a gerar um nível de maturidade entre a nossa Sim, conversa ali. mudou bastante. Mas se a gente não tivesse enfrentado essa situação, cara, não ia rolar E nunca. até hoje aí eu nem estaria junto. Nem estaria junto. É. E também a maturidade é importante falar também que não é só emoções, também envolve no financeiro, né? Financeiro. Tu saber lidar com as tuas decisões. Eu fiz muitas decisões erradas no passado, cara, por falta de maturidade. Já investi em lugares que não deveria. Hoje me arrependo, perdi muito dinheiro. Porque tu tem que ter essa decisão sábia, tu tem que ter saber para onde tu vai, né, para tu não fazer cagada, igual eu fiz. Hoje, graças a Deus, né, rodeado de mentores, para não fazer mais cagada, né? E também a maturidade avançou muito, né? Tu lembra que agora tem o tigrinho, né? Mas sempre existiu o caça-níquel, né? Pirâmide. Essas coisas sempre existiram. Lembra que a gente tava numa pegada lá de querer investir na bolsa de valores? Nossa. Aí a gente achou o tal do Equi Option, acho o nome daquilo. Dataí. Cara, a gente se enfiou em cada buraco ali, cara, porque a gente queria acelerar o processo do dinheiro. Do dinheiro. E depois que a gente leu ali Provérbios, tu vê que quem quer cortar atalhos para riqueza vai ficar pobre. Mais rápido ainda. Mais rápido ainda. E isso, quando aconteceu, cara, graças a Deus aconteceram poucas vezes, duas vezes. Mas foi 2 pauladas ali que até hoje eu tô penando para levantar. Mas quando aconteceu, cara, alguma coisa errada. Não quero mais também. Peraí, vamos pro outro lado. Então a maturidade, ela faz ver ali o porquê que aconteceu, se foi bom ou ruim. Isso. Eu preciso mudar de lá, cara. Eu tô batendo com a cara no muro. Por que eu vou continuar batendo com a cara no muro? Se tu ficar insistindo no erro, cara, é ruim, hein? Que nem diz ali, né? Errar é humano, mas errar 2 vezes é burrice. É burrice. A gente sempre falou de erro aqui, né, Sim. cara? Errar é saudável. Tu tem que errar pra tu aprender que aquilo dali tá errado. Né? Senão tu não vai saber que aquilo é errado. Isso. Só que tu errar de novo no mesmo lugar é porque tu não tá tendo maturidade suficiente pra lidar com aquela situação ali. Aí, falou tudo. Então tu tem que estar observando, cara, eu errei, por que eu errei? Qual que foi a fonte do erro? Qual que foi o princípio ali? Então isso vai fazer com que tu cresça e amadureça. Isso vai funcionar no casamento, no empreendedorismo, em tudo, em todas as áreas. Tu tiver. Espiritualidade, tudo, né? Tudo. Tu falou em espiritualidade, eu tô penando aqui pra crescer espiritualmente. Aí eu não tô tendo sabedoria de que eu tenho que ficar mais perto de Deus. Como que eu fico mais perto de Deus? Lendo Bíblia, buscando... diminuindo a minha carne, né? O que é diminuir minha carne? Fazer um jejum, diminuir minhas vontades, negar as minhas vontades e ir de encontro a Deus, ir de encontro com a palavra, oração. Porque oração é intimidade com Deus. E quanto mais intimidade com Deus, mais maduro tu vai ficar, né, na presença dele. Até tem uma linha de raciocínio ali que quando tu começa na fé, tu começa tomando papinha, leite, que nem uma criança. Porque tu não tá preparado ainda para comer comida sólida. Que legal. Até Paulo fala na carta aos Coríntios, né? Quando era menino, falava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Caracas, que forte. Isso conecta muito com maturidade, cara. Porque a gente não tem que fazer o que a gente quer. E menino faz coisas que querem, né? Tu tá em casa, teus filhos estão tocando terror lá, fazendo bagunça, deixando a casa desorganizada, porque eles não entendem que a casa precisa estar organizada. A maturidade não tá para eles desse nível ali. Então eles só querem brincar e tal. Então quando eu sou menino na fé, na minha maturidade, em qualquer lugar, eu começo a fazer coisas que eu quero. Eu quero dormir, eu não quero orar. Eu quero comer, não vou jejuar. Eu quero ficar aqui assistindo Netflix, eu não vou pra igreja. Não vou pra academia. Daí muda pros outros lugares, né? Sim. Então, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. E menino só faz o que quer. Ele não faz o que ele não quer.
E o homem faz o que precisa ser feito. Isso. Então eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso ler, essas coisas não são legais, mas a gente faz porque precisa ser feito. Então Paulo ele explica muito bem a maturidade nessa frase ali. Não é à toa que é a primeira frase do capítulo 1. Isso é forte. Cara, esse livro aqui ele tem sido muito eficaz, assim, pra gente entender várias coisas, né? Não só do mundo espiritual, mas do mundo empresarial também. Porque só nesse primeiro princípio aqui, cara, a gente já tem infinitas questões para tratar. Oi, tem uma... Eu até anotei aqui, que eu li o livro e anotei aqui, ó, tem uma... Olha só o que ele fala. Ter maturidade emocional e espiritual é ser um filtro e não uma esponja. Que coisa forte, né, cara? É tu saber não absorver tudo, mas filtrar o que é bom, o que é ruim, escolher as coisas boas pra ti. É isso que eu entendi. Isso é muito forte, cara. Até teve um major no quartel que ele falou isso de uma forma, da forma dele lá, né? Claro. Mas ele falou isso de um tipo assim... Cara, tu tem ali várias pessoas no teu círculo de amizade, no teu círculo de convivência. Aí uma fuma, outra bebe, outra não sei o que, papapá. Um monte de gente faz um monte de coisa errada. Só que um monte de gente faz um monte de coisa certa. Se tu pegar o que cada um faz e absorver tudo, tu vai ficar ruim. Que aí no caso seria a esponja. Uma esponja. Agora se tu pegar, cara, o que tá acontecendo? Ele não tá conseguindo correr porque ele fuma. Então não vou fumar. Ele tá fazendo isso. Então se eu começar ali a filtrar realmente o que cada um faz, tu vai ver que as pessoas do teu lado têm muitas coisas boas e tu só tá vendo as coisas ruins. Verdade. Aí tu começa a reclamar da vida, tu começa a fazer um monte de coisa que atrai pra ti, porque o que tu enxerga nos outros, tu replica na tua vida. Daí se tu começa a reclamar demais, a tua vida vira uma murmuração infinita, né? E tu já andou com pessoas desse tipo? Bastante. A música dela reclama, o que ela fala reclama. Cara, é tudo ruim na vida dela. Só que tem doença, tem tudo. É terrível ficar do lado dessa pessoa. Sim. Só que aí a maturidade faz tu enxergar, né? Isso, daí tu ignora, que daí tenta ajudar. Não Isso. quer ajuda, vamos pro próximo. Dá uns tapas na cara, acorda, moleque. E isso é legal de tu aplicar também, né? A teoria, né? Do filtro e esponja. Toda situação, ela vai sempre te dar um aprendizado ali. Qualquer situação, seja ela boa ou ruim, sempre vai te dar um aprendizado. Esses tempos não. Essa semana eu tava indo pra igreja, aí teve ali uma batida, né, no meu carro. E aquilo me fez despertar ali, cara, a gratidão, né, de ter esse percurso em segurança. Quantas vezes eu fui pra igreja, despercebido, pensando no trabalho, pensando em qualquer outra coisa, menos conectado meu espírito com Deus, né? Adorando ele no caminho de ir pra igreja. E isso me fez pensar muito, cara. Assim, cara, como eu tô sendo ingrato. Porque agora Deus me livrou de um baita de um acidente, porque a batida foi próximo da porta da minha filha. Então eu tava com os meus 3 filhos e a minha esposa ali. Podia ter dado algo muito forte na lateral. Às vezes até matado a minha filha, quem sabe. Ou então quando eu desviei pra contramão, podia ter dado de frente com outro carro, com outro caminhão. Não só machucado a minha família, mas machucado outra família. É claro que a culpa não foi minha, mas aquilo me despertou para algo que não estava acontecendo. Que era ser grato por ter um caminho em segurança. Quantas vezes eu fui... Claro que eu sou grato, eu não sou ingrato. Mas a gratidão é um nível assim extremo, sabe? Cara, eu sou grato porque eu tô andando, porque eu tô respirando, porque eu tô tomando água, porque eu tô comendo. A Bíblia diz que... Paulo diz ali que se tu tens o que comer e o que beber e o que vestir, seja grato. Porque isso já basta. Né? As coisas desse mundo aqui vão ficar aqui. Tudo que tu tem. Tu veio sem nada, tu vai voltar sem nada. Só que se tu tem um mínimo ali, o básico para sobreviver e seja grato por isso. Porque a gratidão ela vai te colocar em outros lugares maiores, outros lugares maiores. E
Eu não tô falando de miséria aqui, gente. Eu não tô falando que eu tenho que ser feliz porque eu sou miserável. Eu tô falando que eu tenho que ser grato pelo que eu tenho. É diferente? Uhum. Esse microfone tá dando erro, que tá... Meu Deus do céu, cara. Né? Tá quebrado, não sei o quê. Não, glória a Deus porque eu tenho alguém, um microfone aqui que eu possa fazer esse podcast, que eu posso... Então, agora engatei num raciocínio que não parei mais. Mas enfim, cara. Toda situação, ela tem um aprendizado. Isso. Esse é o filtro, O filtro. e a esponja. Uhum. É muito top isso aí, cara. Muito top. Tem uma frase aqui que também é muito bacana de se citar. Sem maturidade, homens agem como meninos, líderes viram ditadores e quem ama, fere como se odiasse. Como que pode ser isso, cara? Quem ama, fere como se odiasse. Pois é. Quem nunca ficou magoado com a mãe e com o pai porque falou algo que no nível de maturidade deles não conseguiram ver que aquilo machucasse? Uhum. Eu, por exemplo, tinha uma frase que ecoou por muito tempo na minha vida e trouxe reações na minha vida por causa dessa palavra. Uhum. A minha mãe, ela tinha o costume de chamar todo mundo de vagabundo. Nossa. Cara, não é uma palavra forte assim, né? Porque vagabundo é aquele que não trabalha, aquele que não Isso. faz, aquele que tá parado. Só que na minha cabeça aquilo foi tão ecoado tantas vezes que aquilo cravou no meu cérebro, cara. De uma forma... Eu tenho certeza que ela não falou aquilo de maldade pra me condenar a ser um vagabundo. Uhum. Entende? Mas ela falava daquilo de uma forma pra mim me acelerar ou fazer o que tinha que ser feito. Sim, sim. Era a forma dela de lidar com aquilo. Cada um entrega o que tem. É só isso. Né? Ela não... Certo, ela recebeu coisas do tipo e só estava entregando da melhor forma. Só que isso gerou dentro de mim uma crença que eu sou um vagabundo. Como assim? Eu não me tornei nenhum vagabundo. Mas toda vez que eu tinha alguém por perto, eu tinha que fazer algo braçal para mostrar que eu estava trabalhando. Por mais que eu estivesse trabalhando. Isso é forte porque, cara, isso me incomodou por muito tempo. Eu só fui entender isso depois de muitos anos, cara. Quando a gente teve empresa, ainda rodava. Legal. Eu tava aqui fazendo orçamento. Daqui a pouco passava alguém, eu entrava alguém dentro do escritório. Eu tinha que estar anotando, fazendo, vendo, abrindo um monte de página para mostrar realmente o que eu tava fazendo. Sim, sim. Daí, por várias vezes eu me peguei assim, cara, o que eu tô fazendo, cara? Pois Eu só é. tô vendo aqui, cara. Então, às vezes, eu tava lendo um livro para aprender alguma coisa, daí chegava alguém, tinha que estar mexendo no computador para dizer que... E, cara, eu preciso ler isso aqui. Uhum. Né? Só que daí aquilo me martelava na cabeça. E depois que eu fiz um mapeamento familiar lá, que eu entendi que aquilo me feriu lá na infância, e eu carregava isso como verdade durante toda a vida. Aí, quando eu consegui me libertar disso, cara, Que louco, né, cara? foi uma parada doida. Então, assim, pessoas, elas vão te ferir como se te odiasse, mas não porque Elas querem, elas né? querem, porque elas não têm maturidade naquilo. Isso. Isso é legal, cara. E líderes viram ditadores. Olha só, cara. Se tu não tem maturidade pra lidar com os teus colaboradores, tu vai começar a tratar eles mal. Cara, eu já vi vários. Tem mercado aqui em Joinville, cara, que tu entra lá, tu fica ruim de ver como que eles tratam os funcionários. Isso é terrível, cara. Terrível. Isso é forte, cara. Uma vez eu tava quem já comprou lá já deve saber, mas eu não vou falar o nome. Eu tava assim, passando as compras no caixa e tinha uma promoção lá de óleo. Aí o óleo podia pegar só 6 unidades por pessoa, Uhum. né? Então tava eu e minha tia, cada uma família diferente. Então a gente pegou os 12 óleos e colocou ali, foi passando porque tava muito barato, né? E a mulher viu aquilo lá, a dona, ela veio correndo lá, cara. E começou a xingar a guria que tava atendendo, não xingar a gente, mas xingar a guria, xingar assim, tu não sabe que isso aqui não pode, e não sei o que. Meu, coisa horrível de ver, cara. Vontade de abandonar e sair Não, cara, louco dali, né? cara, eu não sei por quê, porque eu não tinha maturidade. Não tinha, né? Pra abandonar aquilo ali. Mas assim, cara, algo terrível. Então, líderes se tornam ditadores quando não tem maturidade. Observe como que tu trata o teu colaborador. Observa como tu trata os teus amigos e familiares, né? Se achando talvez o cara que tem resultado, Uhum. porque tem um carro melhor, porque tem uma empresa, porque não sei o quê. Cuidado. Cuidado porque às vezes tu não tá tendo maturidade e tá ferindo pessoas ao teu redor
que podem talvez ter um destino muito desagradável por causa das tuas ações. Então, cuidado, que isso é muito importante. Então, se tu tem um posto de liderança, a gente tem que estar aqui sempre vigiando isso. Com certeza. Né? Porque às vezes dá vontade, cara, de pegar pelo pessoal. E o processo rola solto aí. Mas a gente tem que ter maturidade suficiente, cara, pra... Cara, por que isso aqui? Porque ele não sabe fazer ou porque ele não quer fazer? Aí a gente vai decidindo ali conforme for a situação necessária. Outra coisa também, tu pode estar retendo alguém que tá te destruindo porque tu não tem maturidade suficiente para demitir aquela pessoa. Embora. Verdade. Isso influencia muito na vida do empreendedor. Cuidado com isso. Maturidade, tu tem que analisar, então, todas as situações que tá ao teu redor e ver, cara, onde é que eu tô pecando. E vai procurando como melhorar aquilo ali. E para resumir tudo que a gente conversou hoje aqui, Amilcar, eu peguei um insight aqui no livro dele. Olha só que legal. A maturidade não nos livra de erros, mas os reduz consideravelmente e nos ensina a lidar com cada um deles. Aí tu fechou com chave de ouro, cara. Né? Ser maduro é saber lidar com os problemas. Ele não vai evitar. Até porque não depende só da gente. Sim. Depende dos outros. Isso. Mas saber lidar com eles vai ser essencial para tu ter um nível de maturidade mais alto. Saber tomar boas decisões, ir pro caminho certo. É isso aí. Uma boa decisão que você pode tomar agora é clicar no gostei. Compartilha esse episódio para quem precisa ver isso aí. E galera, agora, como você já sabe, os QR Codes vão estar na tela aqui. E eu tenho até um novo código aí. Manda brabo então. Se tu quer falar com um dos nossos fornecedores, ter um produto ou serviço deles, já manda lá assim, ó. Eu sou VIP, cliente VIP. O que é cliente VIP, Michael? Vim importado do podcast. Acabamos de inventar isso aí. Cliente VIP, só aqui no EstruturaCast. É isso aí, pessoal. Galera, nos próximos episódios a gente vai tratar os outros 9 aqui. Um de cada vez, claro. Com certeza. Mas pra gente estar crescendo junto aí, não só em dinheiro, que é muito bom, mas em conhecimento que vai nos levar ao dinheiro. Gente, muito obrigado aí. Compartilha com teus pais, lá como eu sempre falo, com os teus amigos. E vamos juntos pra cima, hein? Bora pra cima, galera. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu!